Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 2. Livro de Marcos 2. Marcos 2. Obrigado, irmão. Nós vamos ler a palavra de Deus. Antes de ler a palavra de Deus, nós vamos fazer uma coisa que nós nunca fizemos aqui. Queria que você pegasse seu celular. Eu já fiz isso com os jovens, hoje eu vou fazer aqui com todo mundo. Pega seu celular aí. Você vai entrar no canal da nossa igreja. Quem tem celular aí? Amém? Ó, celular. Tem YouTube aí? Você tem o link do culto? Já assistiu? Entra aí agora no YouTube. Você vai encaminhar aqui, ó. Eu vou encaminhar para uma turma aqui. Para alguém que você gosta e que às vezes essa pessoa não é crente ainda. Ou está na sua casa, alguém da sua família. É só encaminhar. Você clica na setinha, vai no Zap. Eu vou botar aqui para o pessoal da minha família assistir. O outro pessoal que não está aqui. Você manda e às vezes você escreve aí. A única hora que você pode pegar no celular é agora. Aí depois você manda assim, ó. Estou pensando em você, lições para o ano novo, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Não sei aí o que você vai escrever, mas você vai mandar para a sua casa aí agora. Para quem você quiser, na verdade. Tá bom? Já fez? Quem já fez já pode guardar. E quem não fez, terminar rapidinho que nós vamos ler todos juntos. O Marcos 2, a partir do versículo... nós vamos ler a partir do versículo... 21. Marcos 2, versículo 21. Amém? Você que mandou o zap aí, agora presta atenção aqui. Deus vai falar no nosso coração, eu creio nisso. Vamos ler todo mundo juntos? 1, 2 e... Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho rebentará a vasilha. O tanto vinho quanto a vasilha se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova. Que Deus abençoe a sua palavra ao nosso coração. Amém? Meus irmãos, nós estamos hoje no primeiro domingo do ano. Eu já falei isso aqui hoje de manhã, você que esteve aqui. E nós, todas as vezes que viramos o ano, ficamos mais suscetíveis a algumas mudanças, a algumas coisas, mas nós também acabamos de fechar um ciclo com o ano que terminou, não é verdade? 2021 terminou. Às vezes contratos terminaram, às vezes faculdades terminaram, escola das crianças terminaram, algumas das nossas crianças aqui estão indo para outras séries, para estudar mais um pouco de uma outra, às vezes uma outra escola, com outros professores. Aqui na igreja também, os desafios referentes ao ano de 2021 terminaram. Agora nós temos o quê? Os desafios do ano de 2022. Nós vivemos esses últimos anos, um ano de pandemia, um ano que às vezes a gente não sabia como seria esse ciclo de pandemia na nossa vida. A gente ficava muito inseguro, mas nós estamos aqui. Louvado seja Deus, Deus nos guardou, muitos de nós tivemos o coronga, mas nós estamos aqui para a honra e para a glória do Senhor. Mas também nós precisamos entender que tudo na vida tem ciclos. Tudo na vida tem ciclo. A gente nasce, a gente cresce, a gente se evolui igual as plantinhas e depois faz o quê? A gente morre. A gente, às vezes, entra num emprego, numa determinada época, e acha que esse emprego será para sempre. Quando, de repente, as coisas mudam de lugar, as coisas acabam, e a gente faz o quê? Tem que ir para um outro lugar. Às vezes, a gente mora num lugar, e o ciclo daquele lugar acaba, e a gente se muda para um outro lugar. Às vezes, as coisas vão acontecendo conosco, que a gente nem percebe. Quando a gente vai ver, a gente é obrigado a fazer alguma mudança. Eu me lembro que quando eu estava prestes a mudar aqui para o Rio, e eu ficava pensando assim, como é que será que é lá, né? Como é que é? Será que é tão ruim igual o pessoal fala que é? Primeiro eu pensava isso. Será que é tão brabo mesmo as coisas? Eu ficava
preocupado. Eu já contei a história aqui que eu estava vindo com um relógio que devia custar uns R$12 e a minha avó falou, olha, você tira que senão eles vão arrancar essa mão sua fora lá na rodoviária. Pensei assim, o negócio é feio mesmo, é pior do que eu imaginava. São ciclos da vida. Às vezes a gente está na casa dos nossos pais e eu já estou longe de casa dos meus pais já tem muito tempo não, mas já tem 6 anos, vou fazer 6 anos que eu estou fora de casa da minha mãe deve estar lá assistindo, e eu fiquei pensando como são os ciclos da vida. Já estou em 6 anos que eu estou fora de casa, morando sozinho, e esse ano de 2022 eu vou casar, aleluia! E como é a vida? Gente, a Clarice tinha que ter visto esse amém, hein? Para ela acabar de confirmar, falar assim, é ele mesmo, Senhor. Não é outro não, a igreja está em concordância. São ciclos da vida, ciclos que aparecem dia após dia, são coisas que surgem para a gente, acabam, começam. Na natureza também é assim, a borboleta tem o seu ciclo, de repente ela é simplesmente uma larvinha, e de repente ela vira uma borboleta voando por aí, e tem bichos que eles vão mudando. A águia, a gente sabe muito bem, que ela tem um ciclo, onde ela vai trocando, tirando as coisas. A cobra, a mesma coisa, não é verdade? A cobra vai descascando, tirando as peles, para ser o quê? Para ser uma outra coisa. E na nossa vida é do mesmo jeito. O texto que nós lemos diz que ninguém pode pôr remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo fossorar a roupa, fazendo o quê? Tornando pior o raso. O texto continua dizendo e diz que ninguém pode pôr vinho novo em vasilha de couro velha, porque senão, quem o fizer assim, rebentará a vasilha, tanto o vinho quanto a vasilha se estragarão. No novo ano que nos espera, no novo momento que nós viveremos, de maneira pessoal nas nossas vidas, no novo momento como igreja que nós viveremos, nós precisamos entender que se nós não estivermos dispostos e atentos, nós vamos colocar vinho novo em vasilha velha. E isso vai fazer com tanto com o vinho quanto com a vasilha se arrebente e se estrague as duas coisas. E é isso que eu queria falar com você nessa noite. Em primeiro lugar, lição número 1 para esse ano novo para você, é que você precisa ter uma renovação pessoal para a sua vida. Você precisa mudar em 2022. Você precisa parar de achar que você é a Gabriela que nasceu assim e vai morrer assim também. Se você chama Gabriela, você vai mudar também, em nome de Jesus. Porque nós precisamos de uma renovação pessoal em 2022. O que isso envolve? Em primeiro lugar, você precisa cuidar da sua saúde. Gente, o que nós vimos em 2021 e 2020 foi que a saúde é o bem mais importante que nós temos. Sem saúde não tem trabalho, sem saúde não tem família, sem saúde não tem lazer, sem saúde não tem absolutamente nada. Em 2022, você precisa colocar como urgência e em primeiro lugar a sua saúde. Se você está aqui com um exame para fazer, devendo um exame, foi no médico, e o médico pediu um exame e está guardado dentro da sua gaveta tem uns 3 anos, no nome de Jesus, eu quero te empurrar e te incentivar a você fazer o que tem que ser feito, porque de um ano para o outro as coisas mudam. Eu lembro que o meu avô faz os exames dele bonitinho todo ano, mas em 2021, em 20, ele não fez por causa do quê? Por causa da pandemia. Estava todo mundo em casa, não sai de casa, não vai em lugar nenhum, não sei o quê, não sei o que lá, não fez o exame. Quando foi em 21, final do 21, já tinha passado quase 1 ano e meio, surgiu o câncer. E o médico falou, olha, se tivesse visto 1 ano atrás, às vezes a gente já tinha regulado. Graças a Deus, deu tudo certo, fez o tratamento, ele está bem, louvado seja Deus. Mas já pensou se não desse tempo? Por quê? Porque a gente sempre deixa a nossa saúde para depois. Sempre deixa as coisas para amanhã. Sempre deixa, e no caso do meu avô aqui, foi simplesmente por causa da pandemia mesmo, e porque tinha hospital e lugar que não estava nem fazendo algumas coisas. A coisa estava tão confusa que não estava acontecendo. Mas eu quero que você entenda que você precisa de uma renovação pessoal. Você que não faz um exame de sangue tem
32 anos, nunca foi num cardiologista. Os homens que nunca foram em médico nenhum, porque o homem acha que é super-homem, né? Não vai em médico nenhum. Você precisa ir atrás, resolver sua vida. 2022 tem mais para você, meu filho. Nós precisamos cuidar de nós mesmos. As mulheres, a mesma coisa. Você precisa de uma renovação pessoal a respeito da sua saúde, mas não só isso. Em 2022 nós temos um bem tremendo que diz respeito ao nosso tempo. Em 2022 eu quero que você tente viver melhor com o seu tempo. Você já parou para pensar quantas pessoas têm tanto tempo para fazer algumas coisas e outras dizem que não tem tempo para coisa nenhuma, mas também não faz nada? Você já viu alguém assim? Eu não tenho tempo para fazer, não. Não tem tempo. A pessoa fala assim, eu não tenho tempo, não. Aí você pensa assim, o que essa pessoa tanto faz? Não, ela trabalha 8 horas e vive normalmente, igual todo mundo. Aí eu fico pensando, mas... vou dar um exemplo aqui, não sei se a Clarice está assistindo. A Clarice no último ano, foi o último ano da faculdade. E já formou, né? Como os irmãos sabem. A Clarice, ano passado, além das coisas da faculdade, além de ser um PGM que multiplicou ano passado, que foi o dela, além da minha pessoa, da igreja, das coisas da casa dela, a Clarice leu 35 livros. Eu fiquei pensando, gente, alguma coisa ela fez para conseguir isso. Ah, pastor, não gosto de ler, não quero ler, não estou nem aí para isso. Não, se atente apenas ao fato de que gasta tempo ler 35 livros. 35 livros ano passado, além das coisas da faculdade, além da Bíblia, uma vez inteira, e tudo que isso envolve, e uma faculdade que é tempo integral, que sai 6 horas da manhã e chega às 6, 7 horas da noite, meus irmãos, ela achou tempo aonde? Ela tem o mesmo tempo que nós, mesmo tempo que eu e você. A questão é que muitas vezes a gente perde tempo com muitas coisas. Olha só, hoje é dia 2 de janeiro. Se você ler 6 capítulos da Bíblia hoje, e a partir do dia de amanhã ler 3 capítulos por dia, no final do ano você leu a Bíblia. 3 capítulos por dia. 1, 2, 3. Ai, pastor, não tenho tempo para ler a Bíblia. Gente, 3 capítulos você lê dentro do metrô, dentro do ônibus, na hora de dormir, na hora do seu almoço, na hora de acordar. 3 capítulos, nós temos tempo para ler 3 capítulos. Nós temos tempo. Se você quiser ler o Novo Testamento todo esse mês, 10 capítulos. Esse mês de janeiro, 10 capítulos, rapidinho você mata. O problema não é tempo, o problema é que nós não temos prioridade para fazer as coisas. Porque quando nós temos prioridade, nós achamos tempo. Nós temos prioridade para ver aquilo que a gente quer ver na internet, ver aquilo que a gente quer ver na televisão, para fazer aquilo que a gente quer fazer. Então, nesse ano de 2022, faça uma renovação pessoal com você mesmo. Tome cuidado com o seu tempo. Tome cuidado com a sua saúde, mas tome cuidado com a sua maneira de olhar para as coisas. A Bíblia diz que onde estão os nossos olhos, esse é um bem muito importante, porque faz com que todo o nosso restante se estrague ou melhore. Preste bem atenção. Se os seus olhos, no ano de 2022, for somente para as coisas negativas, você viverá um ano completamente negativo. Ah, pastor, você está dizendo que a palavra positiva tem poder. Não, mas se tudo você vê o negativo, a coisa está muito ruim e você viverá em negatividade no ano de 2022. Tem gente que chega perto da gente e não dá uma palavra boa. Tem gente que chega perto da gente e só reclama o tempo todo. Tem gente que o tempo todo está falando coisas ruins. Está pior do que o Datena. O Datena, gente, eu fico até com dó. Porque o Datena fala trem ruim o dia inteiro. Já percebeu? Me dei baixas. Estourou um caminhão, matou alguém, teve um sequestro, não sei o quê. Eu fico pensando, a cabeça do Datena na hora de dormir é o quê? Que ele fala tanta coisa, tanta tragédia o dia inteiro. Como é que faz? Melhora a sua cabeça para esse ano de 2022, alarga a sua visão um pouquinho, seja mais maleável, seja mais doce um pouco, pare de reclamar um pouco, no nome de Jesus, retire esse espírito de resmungação que existe dentro de você em 2022, no nome de Jesus. A gente tem essa mania, mas o quê? Mas e isso? Pastor, vamos fazer evangelismo? Que dia? Domingo, mas domingo já tem 2 cultos. E o que tem? Não, mas um calor, né? Domingo a gente tem...
Mas vai fazer no calor? Vai. De manhã, que hora? 7 horas. Nossa, mas 7 horas de domingo é o único dia que eu tenho. A gente vai criando coisa o tempo todo. Então, vamos fazer que dia? Sábado. Ah, mas sábado eu queria ficar com a minha família. E sexta? Não, sexta eu estou trabalhando. Então, vai fazer que dia? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? A gente vai criando as coisas. A gente vai surgindo as coisas. Ah, vamos fazer no seu... Não pode. Por quê? Ah, é porque não pode. Por que isso? E por que não pode isso? Não, porque nunca foi feito. Ué, vamos melhorar, gente, a cabeça um pouco. Senão a gente não vai fazer nada na vida. Se a gente o tempo todo ser uma pessoa que reclama, é muito ruim. E deixa eu te falar uma coisa. Se você é essa pessoa, se você não tomar cuidado, você vira as costas, as pessoas falam assim de você. Gente, aquela pessoa só sabe resmungar, né? Por quê? Porque você virou a pessoa que só resmunga, só reclama. Só acha ruim do que está acontecendo. Ah, eu não gostei da mensagem que o pastor Igor pregou hoje de manhã. Por quê? Ah, não sei, nem gostei. Qual foi o tema? Também não sei. Ué, como é que pode um negócio desse? A pessoa está reclamando. Não estou falando que isso aconteceu não, tá? Só estou. Ai, não gostei que o pastor Igor falou. Ué, mas, meus irmãos, a gente não agrada a todo mundo mesmo, não. Nem você, nem na sua casa. Então, melhore o seu olhar para as coisas. Tenha um olhar mais positivo. Tenha um olhar mais confiante. Olha só, se você acreditar, se o seu olhar for nesse sentido, você falar assim, olha, minha vida, eu vou trabalhar, eu vou correr atrás, as coisas vão dar certo. Pode ser que uma coisa extraordinária aconteça, com alguém, eu perco um ente querido, alguém morre, alguém fica doente, pode. Mas geralmente Deus abençoa. Eu vi uma coisa a respeito da Mega Sena aí, né? Eu vi um videozinho de um cara era bilionário, o cara falando assim, olha, sabe qual é a diferença dos bilionários para as pessoas que não são bilionários? É porque aqueles que não são bilionários, se eles recebessem o dinheiro, independente se eles ganhassem o dinheiro todo assim, de uma vezada só, eles continuariam fazendo aquilo que eles sempre fizeram, que é o quê? Acordar cedo, trabalhar, fazer o que ama. Mas aqueles que só querem ficar ricos jogando, esses aí receberiam dinheiro e perderiam o dinheiro todo. A diferença não está no final da coisa, está no jeito que a gente faz as coisas. Se você olha para as coisas de uma maneira diferente, as coisas acontecem, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a fé é uma coisa que a gente não vê, mas a fé é uma coisa que a gente tem na nossa cabeça e que não se explica, e que a gente acredita e as coisas o quê? Acontece. Você já pensou em alguma coisa na sua casa assim? Nem pensou, nem falou, podia ter isso. Aconteceu? Por quê? Porque às vezes Deus abençoa a fé da gente de um jeito que a gente nem acredita. Se você tiver fé que as pessoas da sua casa vão se converter, eu creio que elas se converterão. Se você tiver fé que nós estaremos aqui como igreja, fazendo uma coisa que você sempre sonhou e que Deus sonhou para nós, vai acontecer. Não é porque é coisa mágica, não, é porque Deus olha para a fé das pessoas e o texto bíblico diz que nós precisamos apenas de uma fé do tamanho de um grãozinho de mostarda. Nós precisamos ter fé, porque Deus abençoa a nossa fé. Você precisa de uma renovação pessoal a respeito da sua mente. Tem gente que está com a mente bloqueada. Tem gente que fala os mesmos assuntos há 20 anos e não mudou. Você sabia que isso acontecia lá no meu tempo? Que não sei o quê, não sei. Seu tempo não existe, seu tempo é hoje. O passado se foi. Pastor, mas, gente, a mente da gente guia as coisas. Vamos pensar, alguma outra coisa. Eu vejo muito, principalmente o pessoal lá de cima, o pessoal aqui de baixo também que está solteiro. Vou dar uma dica aqui de relacionamento. Gente, tem um pessoal que quer arrumar namorado, mas eles não têm assunto nenhum. Nenhum. Vai falar o que com a menina? Não sei. Você sabia que o Cristiano Ronaldo está jogando lá? Pelo amor de Deus. Não tem jeito. Qual é o assunto para conversar com a menina? Não sei. Vai falar de quê? De Messi, de Neymar. Esquece. Não tem assunto para falar com a pessoa. Eu já disse aqui, vou repetir. No dia que eu vi que a Clarissa curtia uns negócios lá que ela curtia, negócio de música, umas músicas esquisitas, eu fui ouvir as músicas. E confirmei, era esquisita mesmo. E depois eu falei, Clarissa,
eu também já ouvi essas músicas. Ah, é? Aí ela eu falei, já ouvia, mano. O que você achou? Eu falei, achei diferente. Achei diferente, né? Ela é mesmo, né? E foi, rendeu, então aí, glórias a Deus. Porque, gente, a gente não se interessa pelo que o outro fala. A gente só fala de política e de futebol, não fala de mais nada. Ninguém lê um livro, ninguém vê um filme, ninguém lê a Bíblia, ninguém faz uma visita aqui ao irmão da igreja, toma um café, conversa, não. É só o quê? É o Bolsonaro, o Lula e o Flamengo que perdeu, ganhou. Aí fica difícil. E esse ano, então, tem Copa do Mundo e eleição, nós precisamos melhorar a nossa mente. Por quê? Porque Deus tem coisa nova para nós. Vira a chave, para de falar as mesmas coisas, vai ver outras coisas, deixe de fazer as mesmas coisas para viver umas outras, porque senão a coisa não anda. Nós precisamos de uma renovação pessoal para a nossa vida, mas nós precisamos trazer para nós uma renovação comunitária. Pastor, o que isso significa? Primeiro significa que você precisa entender que você vive em comunidade. O que é viver em comunidade? Lá na sua casa é uma comunidade de gente que está reunido no mesmo lugar, em comunhão para a mesma coisa. Ah, pastor, não é não, o senhor não sabe, não é não? Lá na sua casa está todo mundo querendo um matar o outro, se for, passa ali depois que a gente vai conversar, orar, porque a coisa não pode ser assim. Viver em comunidade é ceder de um lado, é entregar de outro, eu não quero fazer isso, mas vou fazer porque você quer. Eu não gosto disso, mas vou até comer porque você quer. Eu não gosto nem de passas no arroz, mas vou comer em respeito a você. Lá na sua casa teve essa discussão no Natal? É assim que funciona. Nós precisamos entender que nós estamos em comunidade. Nós estamos em comunidade onde? Primeiro, na nossa família. Nós estamos em comunidade dentro das nossas casas. É uma comunidade. Tem o chefe da comunidade, queira você ou não. Às vezes é homem, às vezes é mulher, às vezes é idoso. Mas é uma comunidade estruturada. Você precisa aprender em viver em comunidade, não só lá na sua família, mas aonde? Aqui, na igreja. Isso aqui é uma comunidade de gente diferente, de gente com conta bancária diferente, de gente que tem gostos diferentes, mas que está unido pela unidade que se encontra em Jesus Cristo. É isso que nós estamos aqui. Aí gente diferente olha para um lado, um tem cabelo, o outro não tem cabelo, o outro está acabando o cabelo, o outro está mais magro, o outro está mais gordinho, o outro é de um jeito, o outro é de outro, o outro não gosta, o outro gosta de louvor de um jeito, o outro gosta de outro. É assim. Você precisa aprender a viver em comunidade. O que é aprender a viver em comunidade, pastor? É aprender que você não é a última coisa da comunidade. Ah, mas tem que ser assim? Não, não tem, mas também é difícil ser do jeito que você quer, às vezes. Porque só você quer do jeito que você quer, às vezes. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Só você quer do jeito que você quer. Porque às vezes você queria que eu estivesse aqui pregando um sermão de um jeito que não tem como eu fazer. Por quê? Porque eu não sou assim também. Às vezes você queria que eu tivesse vestido de um jeito aqui que também não tivesse jeito. É ou não é? A coisa não funciona do jeito que a gente quer. E lá na casa da gente também não anda do jeito que a gente quer mesmo. Porque você pensa assim, eu queria tanto que meu marido parasse de fazer bagunça, e ele continua fazendo. Eu queria tanto que os meninos parassem de fazer isso, e eles continuam fazendo, não é? Eu queria tanto que minha mulher não falasse isso ou fizesse aquilo, e ela continua fazendo. Por quê? Porque viver em comunidade é exatamente isso. Então você precisa fazer uma renovação pessoal e comunitária para esse ano de 2022, porque você não pode viver completamente afastado em 2022. Não pode. Você não sabe se esse é o último ano. Que isso, pastor? O mundo pode acabar. Jesus pode voltar, Não é isso que nós cremos, não? É ou não é? Maranata vem o quê? Senhor Jesus. E se esse for o último ano? Você vai viver seu último ano afastado, completamente isolado. Aí lá no céu quer viver em comunhão, cantando com os anjos e com todo mundo. Eu não estou entendendo. Uma vez eu ouvi de um pastor, que eu fiquei até muito surpreso, e eu fiquei em choque mesmo, que ele falou para mim assim, eu não gosto de gente, não. Eu falei, então ele está na profissão errada, gente. Porque esse negócio de pastor que cuida das ovelhas, hoje, é somente uma alusão que acontecia no passado, né? Hoje nós cuidamos de quem? De gente mesmo. Nós pastoreamos gente. Se você não gosta de gente, como é que eu vou ser pastor? Fala para mim.
Eu não gosto de ouvir ninguém, não gosto de conversar, não gosto de tomar um café, rir, sorrir, conversar. Fica difícil. Então você precisa entender que você não pode viver afastado. Você não pode também viver, já falei isso lá em cima, mas vou repetir aqui, reclamando do que é viver em comunidade, não. Porque às vezes você reclama das suas coisas, mas às vezes também você reclama da comunidade, ou da sua casa. Porque lá em casa, calma. Porque lá na igreja é isso, porque 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 é isso. Ué, gente, a Bíblia diz que nós somos chamados a pregar o evangelho. E o diabo vai fazer a parte dele, que é tentar atrapalhar. E não é a nossa parte atrapalhar. Até porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então, se nós ficarmos numa neura de ficar falando mal da igreja, reclamando, nós não estamos no time certo, nós não estamos no outro time. Toma cuidado com isso. Você também, a respeito de viver em comunidade, que é essa renovação comunitária, você não pode viver como se não precisasse do outro e da igreja. Quem foi abençoado em 2021 pela vida da nossa igreja local? Que levanta a mão. 2022 você vai... não precisa da igreja não. A igreja sou eu mesmo. Vou ficar aqui em casa, assistir online. É bom online? É bom, mas é bom estar aqui também, ué. Não existe culto online, existe transmissão do culto online. Nós estamos transmitindo lá. O culto, ele é presencial, porque o culto é o corpo de Deus reunido num lugar, adorando ao Senhor. Nós, infelizmente, a gente não consegue ter a conexão lá do Wi-Fi para ver como os irmãos estão. E a gente tem uma dificuldade no online, muitas vezes. O online é maravilhoso, mas tem as dificuldades do online, como tudo tem prós e contras. Eu já falei, eu assisti um culto online, quando eu estava com Covid aqui com vocês, batendo um prato de janta. Que loucura é essa? Nunca vi isso na minha vida. O pastor estava orando e eu comendo. Não sabia se comia, se olhava, abria o olho para orar, se comia, se fechava o olho. Porque o online é assim. O online é bom, maravilhoso. Tem gente que está nos assistindo agora, um monte de gente, mas porque não puderam estar aqui. Porque quando podem estar aqui é maravilhoso. É ou não é? Você sorri com os olhos para a pessoa que está do seu lado. Você vê que o fulano está de um jeito, está de outro, está de outro, está de outro. Você conversa, dá um sorriso. Você, quando tem os comes e bebes, é melhor ainda. Aleluia. A gente fica mais alegre quando vê o outro. Então, você não pode viver assim, eu não preciso da igreja. Será mesmo? A igreja é a única instituição na terra que se preocupa com as pessoas de maneira igual. A igreja de Jesus mesmo. Porque se você for no banco, se você não tiver dinheiro, às vezes o gerente, não vai olhar nem na sua cara. Se você for num time de futebol e querer lá um tratamento especial, você não é jogador, você não é nada, ninguém está nem aí para você. Se você for numa empresa, e se às vezes você não for profissional, e se você não for cliente também, o pessoal não está nem aí para você. Não quer nem te receber, não tem nem tempo. Uma vez eu queria falar com o meu gerente do banco, ele simplesmente não quis me atender e acabou e... Deus abençoe você, sai para lá, eu não quero nem saber de você. Agora, a igreja não. Quando chega alguém ali no portão, falando que precisa de alguma coisa, a gente nem sabe se é verdade. A gente, às vezes, corre aqui, junta dali, pega um dinheiro aqui, outro ali, e vai lá e dá a pessoa lá. Se a pessoa vai contar mentira para a gente fazer outra coisa, aí não é nem problema nosso. Às vezes não. Todo mês, a igreja entrega na ação social aquilo que precisa ser entregue, cesta básica, ajuda, para a gente, às vezes, que não assiste os nossos cultos aqui. A gente não tem como fiscalizar isso. Nós não estamos cobrando isso de ninguém. A igreja atende, arruma contato daqui para o outro, para não sei ali, vai para o hospital ali, que não sei, umas coisas que não tem nada a ver com a igreja. O pastor, às vezes, faz uma coisa que não tem nada a ver com o trabalho pastoral, por quê? Porque para atender a necessidade do povo. Às vezes você, como membro da igreja, já fez coisa para alguém aqui, você não sabe, não tem a mínima ideia quem é ou não é? Cansado de acontecer. Um dia desse, alguém veio correndo ali, pastor, cadê o senhor? Preciso do pastor. Aí eu falei, de mim do pastor? O Antônio está ocupado, é o senhor. Eu falei, meu pai, lá vem. Que parecia que não era coisa muito boa. Aí quando eu cheguei lá, eu nem sei o que era também, que alguém atendeu.
acho que foi o Milton, né? O Milton atendeu a pessoa lá, resolveu o problema da pessoa, a pessoa foi para casa e pronto. A igreja chega assim, ó, sem hora marcada para conversar com ninguém, chega, é atendido, é recebido. Se chegar lá dentro, falar que está com fome aqui, a gente vai dar um jeito de inventar alguma coisa às vezes. É assim que funciona. Então você tem que parar com essa ideia de que você vive longe da igreja e vive bem. Não é verdade. Não é verdade. Você precisa crer que a igreja, ela abençoa as pessoas, porque a igreja é você. Você também precisa de uma coisa para esse ano de 2022. Eu disse que você precisa de uma renovação pessoal, que você precisa de uma renovação comunitária, o jeito que você lida. Mas você precisa, no nome de Jesus, de uma renovação familiar. Todos nós temos os problemas de família. Tem ou não tem? Junta no Natal, tem tema que não pode nem conversar, né? Porque senão a coisa fica meio esquisita. Se perguntar negócio de terreno de tia, dá às vezes umas confusão, que eu não sei que esse tanto de terreno. Ai, meu pai. Não pode conversar. Política também não pode. Porque senão metade da turma vai para um lado, metade vai para o outro e para de conversar. Olha que loucura que nós estamos vendo. Olha que loucura. As pessoas são do mesmo sangue, elas nasceram, foram criadas juntas. Elas estão parando de conversar por causa de gente que nunca viu a gente, que não estão ligando para a gente, que não sabe nem que a gente existe, mas eles estão abandonando um ao outro. Irmão que não fala com irmão por causa de briga. Irmão que não fala com irmão por causa de time de futebol. Não tem condição uma coisa dessa. 2022 você precisa olhar para a sua família. Toda casa tem problema. Toda casa tem problema. E eu acredito, ao longo desses anos, eu estou chegando à conclusão, umas têm mais problemas que as outras, é verdade, uns têm mais gente difícil que as outras, mas a maioria das vezes os problemas são os mesmos com as outras caras. Parece que os problemas estão tudo de máscara. Aí quando você vai ver, tira a máscara, eles são tudo igual. Os problemas são relacionados a dinheiro, os problemas são relacionados à falta de conversa um com o outro, dentro da família, os problemas são relacionados à falta de dinheiro, falta de diálogo. Tem uma outra coisa que dá um problema danado, presta bem atenção aqui para você não fazer isso em 2022, ignorância. Sabe o que é ignorância? Não é o fato de você não saber alguma coisa, você ser ignorante, não. Não, é sem educaçãozinha isso mesmo. Lá na sua casa tem isso? Essa coisa meio atravessa. Pessoa perguntou, ô fulano está bem? Não sei não, vai perguntar a ela. Ué, que isso? Que doideira é essa? Ué, pensa bem. A nossa casa é para ser o lugar que a gente chega alegre. A nossa casa é para ser o lugar que a gente olha para a nossa casa como refúgio. A nossa casa não é para viver em trincheira de guerra, não, gente. A nossa casa, se fosse nós estivéssemos vivendo uma guerra, e nós estamos sempre, a nossa casa é para a gente sair do dia a dia, que é a guerra, e correr para o refúgio, chegar lá, ter comida, ter conversa, e ter carinho, e gente limpando os machucados um do outro. Mas tem casa que virou o quê? É trincheira, dá tiro para lá, eu dou tiro para cá, dou tiro para lá, dou tiro para cá, e toma bomba. Ué. Melhora o seu jeito de se comunicar na sua casa esse ano, gente. Em nome de Jesus, para de dar, desculpa a expressão, mas lá em Mamirim a gente usa muito, umas patadas na cabeça do pessoal lá da sua casa, sem necessidade. Vocês estão olhando para a minha cara de um jeito que eu fico achando que só lá em casa que tem patada. E minha mãe está assistindo, minha irmã depois ainda vai falar ainda. Mas tem umas patadas, umas coisas, toma! Eita! Eu fico pensando, eita, o negócio está feio. Gente, a gente quando está com fome também, dá uns revestrais na cabeça da gente. A gente não quer nem olhar para a pessoa, quer matar a pessoa. Não sei se você tem isso. Mas lá em casa o pessoal com fome, ele é meio assim, 12 por 8 não, está 15 por 85, quando está com fome. A coisa está meio desacontrária. Para com isso, gente. Reconheço assim, eu estou meio doido mesmo, eu só estou com fome, não vou precisar maltratar a pessoa. Você precisa de uma renovação familiar na sua casa. O ano vai trazer tantas coisas para nós, tantos desafios,
Olha só, deixa eu te dar um conselho, um pedido pastoral para a sua vida em 2022, e no final de 2022 você fala comigo se funcionou ou não. Comece a orar mais com o pessoal da sua casa, todo mundo junto. Ah, pastor, já não consegue não, que é uma gritaria, é papagaio gritando, cachorro latindo, é televisão. Uai, mas dá o seu jeito lá, ué. Desliga tudo, fala, nós vamos orar hoje. Vocês desligam tudo, vocês não falam nada que eu vou orar, que nem que seja na marra. Você já orou na marra com alguém? Uma vez eu e a Clarice discutimos, a Clarice disse, nós temos que orar. Eu falei, tem que orar mesmo. Ela agora, eu falei, aí fica difícil, porque eu estou numa raiva danada, não tem condição, eu orar com agora. Junta todo mundo, amarra, põe na cadeira, sentado e ora. Ah, pastor, que isso, ué? Você não tem jeito. Você precisa orar lá na sua casa. Você precisa também ler a Bíblia lá na sua casa, nem que seja, gente, um versículo por semana. Um versículo por semana decora todo mundo. Lê a Bíblia todo mundo junto. Ô, gente, sabe o que aconteceu num tempo para cá? Que as igrejas às vezes foram enfraquecendo por causa disso? É porque tinha um tempo na história da humanidade, da igreja, que as pessoas reuniam em casa para fazer culto. Acabou. Cadê os cultos? Acabou os cultos. Ninguém faz culto doméstico mais. Eu tenho até medo de perguntar aqui quem faz culto doméstico. Não tem culto doméstico. O que é culto doméstico, pastor? É culto doméstico é... Hoje vamos orar? Vamos orar. Vamos ler uma palavra? Vamos ler uma palavra. O que você achou? Achei essa palavra assim, assim, assim. Vamos orar de novo? Vamos orar de novo. Vamos cantar uma música? Canta. Ué, culto doméstico é isso, né? Invenção. Eu não preciso ir lá pregar, não. É você mesmo lá vai fazer. Outra coisa que você precisa fazer na sua casa para dar uma renovação. Você precisa começar a cantar mais lá na sua casa. Você canta? Hã? Canta. Canta bastante, mas não é cantar uns trem esquisitos, não. Cantar louvor, em nome de Jesus. Me ajuda aí. Canta uns louvor bem alto. A Bíblia diz que Deus habita no meio o quê? Dos louvores. Às vezes você está cantando, você melhora a sua cabeça. Teve uma época que eu estava tão ruim da cabeça, eu ouvi umas músicas tão ruins, mas tão ruim, que eu fiquei pensando até que eu era aquilo que a música dizia que eu era. Porque a música é isso. Você não já ouviu um negócio que fica remoendo na sua cabeça, maior tempão, a música não fica? Aquela coisa, remoendo, porque a música tem esse poder. Mas você pode cantar lá na sua casa. Ah, pastor, eu começo a cantar, o pessoal da minha casa manda logo, eu vou ficar quieto. Então põe um som bem alto essa semana para ver se melhora a cabeça dele também, e você para com isso. Você precisa renovar a sua família. Você precisa renovar. Olha só, gente, 2022, preste bem atenção no que eu estou dizendo. 2022 não pode ser um ano que a sua casa vai acabar. Não pode. Quando eu digo que Deus tem mais para nós, Deus não tem mais confusão para nós, não. Mais gritaria, mais baixaria, é chinelo voando, não é isso não. Gente brigando, cá de conta, não é isso não. Deus tem mais alegria na nossa casa, mais paz dentro da nossa casa, mais tranquilidade dentro da nossa casa. Os que são casados, mais amor dentro das nossas casas, mais compreensão, mais ajuda. Uma viagem que vocês nunca fizeram na vida, vão fazer esse ano. Às vezes uma coisa que vocês nunca pensaram, vão fazer uma casa própria, mudar de casa, comprar um carro. Deus tem muito mais para nós, gente. Não é essa confusão, não. Isso aí é outra coisa. Em último lugar, e não menos importante, você precisa, no nome de Jesus, e eu tenho orado por isso, por você, sem você saber, que Deus nos dê uma renovação espiritual para o ano de 2022. Um avivamento, uma coisa assim. Rapaz, o que aconteceu naquela igreja de 2022? Não sei nem te explicar o que aconteceu. Foi um derramamento do Espírito e o povo foi acontecendo e nós estamos aí. Rapaz, mas o que aconteceu com aquele culto lá? Não sei também. Eu sei que Deus abençoou e nós estamos aqui, louvado seja Deus. Ah, pastor, não sei o que aconteceu comigo, meu coração ficava queimando de vontade de ler a Bíblia. O que aconteceu? É o Espírito que está te incomodando, meu filho, vai ler a Bíblia. Pastor, não sei o que aconteceu em 2022, porque foi um ano difícil, teve trabalho. Nós vamos fazer tudo ao contrário que as estatísticas dizem, eu creio. As estatísticas dizem que nós vamos para um lado, nós vamos para o outro, sabe por quê? Porque o Deus que nós servimos faz nova todas as coisas. Não tem essa história, não, é outra coisa.
Com a gente é outro jeito. E eu já disse, e vou repetir, nós como crentes, às vezes eu fico pensando, nós podemos ser a turma mais conspiradora possível. Porque a Bíblia diz para nós que todas as coisas cooperam para o bem daquele que amam a Deus. A gente vê alegria até na tristeza. A gente vê, no momento de dificuldade, a gente vê que Deus estava trabalhando em nós. A gente perde alguém, a gente não fica, perdi alguém. Não, a gente fala assim, olha, Deus tirou alguém, mas abençoado seja o Senhor, porque fez isso, fez isso, fez isso. Você precisa renovar sua mente espiritual para esse ano de 2022. Você que não leu a Bíblia ainda e é crente há muitos anos, 2022 está aí. Já falei, 3 capítulos por dia. Põe o Cid Moreira para ler para você. Não tem problema não, gente. Não fica com essas neuras, não. Às vezes a gente fica com neura e não faz nenhuma coisa nem outra. Tá bom? Põe lá no YouTube, Cid Moreira lendo a Bíblia, você vai achar. Ou você faz de outro jeito se achar melhor também. Mas você precisa renovar. Você precisa orar mais esse ano de 2022. Tem um sonho para 2022 para a nossa igreja. Eu tenho um sonho. Igor Kutz tem um sonho. Eu tenho um sonho que esses cultos de quinta-feira, seja um mover de Deus extraordinário para esse ano. Por quê? Porque Deus está na quinta-feira também. Pastor, não posso vir. Louvado seja Deus, Deus abençoe. Mas os que podem vir vão ser alcançados. Por isso que nós vamos ter uma programação esse mês, agora 9, 10, 11, exatamente por isso, porque nós vamos orar, nós vamos clamar a Deus, porque Deus responde à oração da sua igreja. Deus caminha conosco, Deus está junto conosco, não tem essa história de que Ele está longeão lá, tomando café lá no céu sozinho, não. Ele está olhando para nós, gente, Ele está vendo nós aqui, É isso que eu creio. Você renove sua mente, seu coração, a sua boca, o seu olhar para as coisas. Tem uma renovação pessoal, cuide de você, cuide da sua família. Tem uma renovação comunitária. Abra seus olhos para as coisas que estão acontecendo ao seu redor, se inclua, para de reclamar, resmungue menos, viva melhor. Você também precisa ter uma renovação a respeito da sua família. Faz um culto doméstico lá na sua casa, marca na agenda de todo mundo, faz uma coisa. Pastor, mas o clima não está tão ruim. Não tem problema, faz isso mesmo. Pastor, mas a gente está até com sono, não tem problema. Se dormir todo mundo na hora da oração, Deus vai perdoar a si mesmo. Lá em casa, gente, a minha avó e meu avô, eles oram todos os dias na hora de dormir. Não é uma coisa assim, que eu estou falando aqui para... Não, é assim mesmo. A minha avó ora, e ela ora mesmo. Eu sou desconfiado que ela ora pelo Daniel, por exemplo. Sou desconfiado. Porque o meu avô um dia chegou lá, que eu cheguei em Mamirim, e ela falou assim, rapaz, o Daniel faltou uma vez aqui, hein? Meu avô falou assim, o Daniel não foi no culto domingo passado? Eu estava lá em Mamirim, eu falei, vô, eu acho que não sei o que aconteceu. Eu estava para lá. É assim, eu lembro da minha avó, na época onde a Dilma era presidente, a Dilma orava pela Dilma, orava pelo Temer, aí ia descendo, ia, orava pelos que eram da família, orava para aqueles que não eram nem da família mais. Se alguém namorou alguém e separou, ela orava assim mesmo para a pessoa que separou. Se alguém casou e separou, ela orava para a pessoa que está para lá. Ela orava para aquele que conhecido, ia descendo e descendo. Lá pelas tantas, eu já vi meu avô dormindo algumas vezes. Segredo nosso aqui, né? Não vai ver. Ela vai ver, depois vai falar comigo. Meu avô dormia. E ela fica, João, acorda. Ele, não, estou orando, estou com o olho fechado. Que às vezes ele acordou na mente do outro dia. Mas eu tenho certeza que eles estão juntos, tantos anos que eles estão juntos, e não são poucos. Porque às vezes a gente começa a orar com raiva. Eu não sei se você já teve isso. Senhor, você tem que... Nós estamos igual o salmista. O Senhor quebra os dentes dele. O salmo diz isso, gente. Só eu que estou dizendo. O Senhor quebra os dentes dele. Ele me fez isso, fez aquilo. Quando chega no final da oração, você fala assim, Senhor... Só quebra os dentes dele, mas meus dentes também deviam ter quebrado, porque eu sou miserável, eu sou pecador, eu não devia ter feito isso, perdoa, não quebra dente de ninguém. A gente começa a orar de um jeito e termina de outro, porque é assim que Deus faz. Então, faça lá na sua casa uma coisa nova esse ano. Arrume um assunto novo lá na sua casa, um barulho novo. Aos maridos, arrume um barulho novo com as suas esposas lá. Fala uma coisa para ela de manhã cedo, que ela vai tomar até um susto. Não sei o que vocês vão fazer não, que eu não sou casado, vocês se viram aí. Mas tenta alguma coisa nova, pelo amor de Deus.
ajuda a te ajudar. As mulheres a mesma coisa. Bota os meninos para a sogra, manda para as irmãs da igreja aqui, manda para alguém e se vira depois. Gente, um assunto novo, porque nós só viveremos coisas novas se nós dermos direção ao novo, se nós andarmos em direção ao novo. A gente só atravessa a porta do shopping porque a gente chega perto. E aí ela abre automaticamente. A gente dá o passo, ela abre. Eu já contei para vocês, eu quero chamar já o ministério para cá de louvor, que eu fui no shopping na Barra assim que eu tinha chegado aqui. E, gente, eu sou meio jeca mesmo. E vocês me olham hoje, eu já fui bem pior. E eu cheguei no shopping da Barra para lavar a mão e não achava a torneira de jeito nenhum. A torneira estava lá. Eu só não sabia como é que abria ela. Eu falei assim, não é possível que essa torneira não abre. Eu fiz uma vergonha, passei uma vergonha e não consegui. Dei 3 passos para trás, fingi de besta, esperei alguém chegar, passei a mão na cabeça, aquela coisa. Aí o cara passou a mão assim, ó, um sensor que tinha no shopping. A torneira abriu, eu falei, é claro que eu sabia que tinha que passar a mão assim, para a torneira que está aqui abrir. Isso só acontece por quê? Porque eu fui em direção à torneira. Você precisa ir em direção à sua casa, à sua vida, você que toma conta da sua vida. Ai, pastor, não, é você, ó, vamos acordar, gente. 2022 tem coisas novas para nós, 2022 tem bênção para a nossa vida, 2022 tem coisas que nós viveremos, porque é como nós lemos o texto que nós lemos diz, nós não podemos pôr remendo de pano novo em roupa velha. Esse ano não pode ser um remendo novo que você colocou na roupa velha, não é? Esse ano não pode ser que você vai pegar o vinho novo de Deus. Deus está querendo despejar vinho novo sobre você. Deus está querendo alegria sobre você. Deus está querendo gratidão em você. Deus está querendo despejar bondade em você. Deus está querendo despejar ânimo em você. Mas você está cá. Ai, Senhor, aqui está o pote velho, cansado, reclamando. O pote que não quer saber de mais nada. Não tem condição. Não tem condição. Nós só vamos dar certo se a gente oferecer ao Senhor o quê? Um odre novo, um vaso novo. E quem é o odre, pastor? É você. O odre é você. Tenho orado muito por tudo que nós vamos viver, mas eu tenho orado pessoalmente pela vida de cada um e tenho pedido, Senhor, nos dá uma renovação para esse ano que a gente não vai entender daqui a uns anos. O que aconteceu? Não sei. Sei que a gente estava disponível para aquilo que Deus ia fazer e Deus fez. Porque não é invenção da minha cabeça de que Deus quer fazer alguma coisa. É isso que eu acho que todo mundo tem que entender. Não sou eu que estou querendo que Deus vai fazer alguma coisa. É Deus que quer fazer alguma coisa. A Bíblia diz que eis que estou fazendo um caminho novo. Abrindo um caminho no meio do deserto e colocando os rios no ermo. Não tem caminho no meio do deserto, gente. O deserto é mas Deus faz caminho no meio do deserto. Deus tira aquilo que está fora do ermo e coloca no lugar. Não é por minha causa, por causa do Vinícius, não é por causa da Ariana, não é por causa do pessoal da comunicação, não é por causa dos diáconos, não. É porque Deus quer fazer um ano novo para nós. Deus tem algo novo para você. Pastor, já estou bem, eu estou tranquilo, eu estou feliz, eu estou bem. Louvado seja Deus, mas Deus vai renovar a sua alegria nesse ano. Deus tem algo novo para cada um de nós. E preste bem atenção para depois não ter ruído de comunicação. Algo novo não significa jogar velho as coisas. Jogar as coisas que já tem fora. Nunca disse isso, vocês não vão me ouvir dizer isso. Mas significa viver e experimentar outras coisas.